Olá, nesse vídeo nós vamos criar um formulário mestre detalhe por meio do Adiante Studio para gerenciar vendas e detalhes de vendas. Então, para fazer um formulário mestre detalhe, nós vamos acessar aqui o menu formulário, novo formulário mestre detalhe. Então, nesse caso, vamos indicar aqui o banco de dados samples, a classe mestre vai ser table, sale, aliás, que gerencia a tabela de vendas, e a de detalhe é o sale item, que é o item da venda. Então vai ser o formulário mestre venda e o detalhe, o item da venda. E aqui o campo de ligação. O nome da classe gerado vai ser SaleForm. E aqui nós vamos escolher os campos do mestre e na tela seguinte os campos do formulário de detalhamento, que é o que tem repetições. Então aqui no formulário mestre nós temos o código, a data, o total, o cliente e a observação. Aqui o total nós vamos remover porque ele vai ser calculado automaticamente. Então não tem sentido ter na interface um campo de total se ele vai ser calculado no back-end via programação. Então nós vamos ter o ID, um campo de input normal, a data, o ID do cliente que vai vir por meio de um componente de busca única de registro da tabela de clientes, que é um Unique Search, e a observação, um text. Em relação ao detalhamento, nós vamos ter um campo de produto, que eu vou passar por primeiro. Primeiro o usuário vai selecionar o produto, depois ele vai informar a quantidade, vai vir o preço, o desconto e o total vai ser calculado em programação também. No caso, o produto vai ser uma busca de registros da tabela de produtos, por meio do componente DB Unique Search. A quantidade vai ser algo digitado, o preço e o desconto também. Somente depois nós vamos indicar máscara numérica, formatação numérica. Então nós giramos o código, temos um formulário mestre detalhe de vendas, método construtor que monta a tela, salvamento de detail, edição de detail, deleção, carregamento, tudo completinho. Uma classe que gerencia toda a venda e os details. Vamos salvar essa classe então, aqui na nossa pasta de testes. E vamos executá-la na web, e a partir dessa construção inicial nós vamos refinar essa classe. Então aqui no nosso projeto nós vamos experimentar rodar ela pela URL, então não vai ser possível porque temos que cadastrar ela como programa e dar permissão de acesso. Então aqui nós temos a classe, nós vamos liberar para o grupo admin e vamos recarregar as permissões de acesso. Agora nós vamos acessar a classe novamente e aí está. É importante que se diga que todos os formulários são responsivos, podemos ver a tela se adaptando aqui conforme a necessidade e o espaço disponível, o que é válido para outras telas que nós já mostramos também. Então aqui nós vamos informar a data da venda, vamos buscar o cliente, temos a digitação aqui, podemos fazer a localização, a observação, e aqui nós podemos fazer a entrada de um ou mais produtos, certo? Aqui nós temos a quantidade, o preço de venda e o desconto, e podemos registrar os produtos aqui numa data grid e podemos excluir. Aqui no caso veio alguns itens porque eu já tinha feito um experimento antes e ficou na seção, faltou limpar os itens da venda. Então aqui nós informamos o produto, a quantidade, o preço, o desconto. Claro que o preço nós vamos fazer puxar do cadastro, e vamos registrar aqui na data grid. E o mesmo vale para outros produtos que a gente for informar, o preço vai ter que vir automaticamente, nós vamos registrar e aqui vai ter que ter um total, exibição de valor em reais também e o nome do produto, obviamente. Mas aqui a edição já está funcionando, ele puxa aqui o produto automaticamente, puxa os demais atributos para alteração. E quando a gente for salvar, ele vai salvar os dados do registro principal na tabela de vendas e esses aqui na tabela de itens da venda. Bom, agora nós podemos começar a melhorar a formatação de valores. Para começar, nós podemos criar uma coluna com o resultado de um cálculo, que seria o preço menos o desconto vezes a quantidade, para saber o subtotal de cada item. Para fazer isso, nós vamos aqui localizar a data grid de details e vamos criar uma coluna nova, chamada subtotal, que vai ser resultado de uma conta, que vai ser a quantidade, vezes o resultado de um outro cálculo, que vai ser o preço de venda, vezes, menos o desconto. Essas são outras colunas da data grid que já estão envolvidas aqui, então é o resultado do cálculo dessa conta entre as colunas. Então recarregamos aqui a página
né? Já vemos o subtotal aqui, né? Só vamos conferir aqui os valores. Aqui no caso é 10 menos 1 vezes 1, ok. Aqui eu vou diminuir a quantidade para a gente verificar o cálculo. 10, desconto 2, preço 2, aliás, preço 20. Então, ok, 180. Então, já está calculando o subtotal corretamente. Falta alinharmos à direita e colocarmos a formatação nele, né? Então, aqui eu vou trocar o alinhamento para a direita e agora nós vamos acrescentar a formatação. Para fazer a formatação, eu vou fazer uma função de formatação, uma função anônima, né, no PHP, que vai poder ser usada nessa coluna, mas pode ser usada em outras também. Então, se o valor que vier for numérico, a gente aplica a formatação. Senão, a gente só retorna o valor que entrar, né, o valor que for informado na coluna. Caso ele não seja numérico ou seja vazio, a gente não aplica a formatação. Caso ele seja numérico, então nós vamos usar a formatação de reais e a função numberFormat do PHP, que formata com duas casas, separador decimal e separador de milhar. Para aplicar essa função nessa coluna, nós precisamos ter uma variável, né, para identificar a memória, que eu vou chamar de ST, de subtotal, só para poupar espaço aqui. E em cima dessa coluna nós vamos chamar o método setTransformer, que passa como parâmetro uma função de transformação, né? Como nós declaramos a função aqui na forma de variável, nós podemos passar ela para várias colunas. Vamos executar aqui o recarregar. Parse error na linha 71, vamos ver qual foi o erro. Sim, faltou fechar um parênteses aqui. Recarregamos, aí está, né, a formatação de reais 9 e no 180. Agora falta fazermos mais alguns ajustes, como é o caso do subtotal, o total geral, né, somando os valores. Para fazer o total geral, nós precisamos criar uma setTotalFunction. Uma setTotalFunction é um método, né, que indica uma função de totalização de valores. Essa função de totalização de valores recebe como parâmetro um array values, né, um array de valores da coluna. E aqui a gente pode fazer qualquer função de agregação de PHP para de certa maneira, resumir esses valores, né? No meu caso aqui, eu vou fazer um arraysum desses valores. Mas a gente poderia fazer outra função de agregação, né? Nesse caso, a soma é o que a gente deseja fazer. Então, vamos dar mais um recarregar aqui. E aí está o total, né? 189. Vou fazer uma pequena alteração aqui no preço, né? Vou botar um valor maior aqui, atualizei, já atualizou o subtotal e o total geral. Então, nós já temos, então, uma coluna calculada, a formatação da coluna, né, e o subtotal. A coluna calculada, nós temos a fórmula aqui, a formatação nós temos o transformer e o setTotalFunction faz o total geral. O que mais nós podemos fazer? Podemos fazer que seja exibido o nome do produto aqui no detail no lugar do código dele. Vejamos que quando a gente clica, o componente já trata do carregamento das informações do produto, mas aqui na DataGrid ele ainda pode ser melhorado. Para isso, nós podemos aplicar aqui uma função de transformação em cima da coluna do Product ID, né, que eu vou chamar a coluna de PI, e em cima dessa coluna aqui resultante, vou chamar um setTransformer. É importante salientar que todas essas funções, métodos, são explicados tanto no livro quanto nas videoaulas do framework. Então aqui nós vamos fazer um transformer que vai localizar o produto e retornar o nome dele no lugar do ID. Então essa função recebe o valor corrente da coluna, que é o ID, certo? E nós vamos retornar a descrição do produto. Então, product. Vou usar um método que é o findInTransaction, que é um método que já abre transação, já busca e já retorna, né? Vai abrir transação com a base samples, vai buscar pelo ID, que é o value, e vai retornar o atributo description, né? Então ele vai abrir transação, vai buscar pelo ID e retornar a descrição. Então esse transformer vai ser aplicado em cima da coluna do ID. Damos um recarregar aqui, já vemos o produto sendo exibido corretamente aqui. Eu vou trocar para outro produto, vou atualizar e aí atualizou aqui também, né? Vou trocar esse aqui para um outro produto para testar, ok, trocou ali também. Então já temos o produto, né, exibido corretamente, formatação, subtotal, total,
mas ainda tem alguns ajustes que nós podemos fazer nessa tela para melhorar ainda mais. Um deles é quando a gente salva a venda, ele atualizar algumas informações na tabela. Por exemplo, o total do item, a gente gravar ele pronto, e o total geral da venda, que aqui é 192, para ele gravar na tabela. Isso essa modificação nós podemos fazer aqui no método onSave. Aqui onde nós temos os itens do detail, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o detail e vamos preencher a coluna total com detail amount vezes detail, às vezes um resultado de um cálculo, que vai ser detail sale price menos detail discounts. Então ele vai pegar o preço menos o desconto, fazer vezes a quantidade e vai gravar na coluna, na tabela de itens, que é o total. Além disso, como eu estou aqui dentro de um laço de repetição, posso atualizar o meu objeto principal, que nesse contexto aqui se chama master, né, que é a venda, pegar o total da venda e incrementar ele com o subtotal de cada item, certo? Para ter o total geral da venda. Depois que finalizar esse laço, nós vamos atualizar o objeto principal. Então, nesse caso, a gente vai ter uma variável total do item e a total geral da venda, que vai ser atualizada com o somatório. Então, nós vamos ter esse total facilmente para exibir em data grids, por exemplo. Bom, o que mais a gente pode fazer? Podemos fazer com que no momento que o usuário sai daqui da seleção do produto, ele já preencha o preço, né? Porque não faz sentido o usuário precisar preencher o preço, né? Então, nesse caso, nós vamos voltar aqui no início do programa, nós vamos pegar o componente, o objeto que tem o código do produto, e nós vamos programar em cima dele uma função de saída de campo. Sempre que o usuário sair desse campo, vai executar uma action, que nesse caso vai ser this on product change. Cada vez que então ele sair desse campo, vai ser executado essa função. Essa função aqui, para a gente poupar tempo, eu vou pegar pronta, né? Porque isso é largamente explicado no nosso material didático, livro, videoaulas, e temos no tutor também. Então, o que ela vai fazer? Cada vez que o usuário sair do campo, ele vai receber um vetor de parâmetros que são todos os campos do formulário. Se o usuário preencheu o código do produto, eu vou lá no banco de dados, abro a transação, localizo o produto e monto um objeto em que cada posição dele contém a informação que eu quero mandar para o formulário. Então, aqui no caso, eu estou mandando uma informação só, que é o preço de venda, mas eu poderia ter outras linhas aqui e mandar outras informações para o formulário. E o sendData, então, o método tform sendData manda essas informações para o formulário. Vou salvar aqui, vamos testar, obviamente, vou dar um recarregar. Vou limpar aqui meus itens e vou pegar aqui o SD card, dou um Enter, ele preencheu aqui o preço de venda, quantidade 1, desconto, então desconto de 4 aqui, registrar, aí 36, vou pegar aqui o monitor, 800, vou pegar uma quantidade, desconto 40, registrar, tá aí 760, subtotal 796, funcionando adequadamente. Então nós fizemos um método aqui de saída de campo. É importante dizer que muitas funções são possíveis de serem programadas na saída de um campo, como não somente mandar informações para outros campos da tela, mas também recarregar um campo, uma combo, por exemplo, para que o usuário possa selecionar valores mais específicos. Então aqui nós vamos testar a gravação agora, vou selecionar a data, um cliente, uma observação qualquer, já temos os produtos aqui, vou dar um salvar, pronto, registro salvo, né? Caso a gente queira editar, não vai ser manualmente que nós vamos chamar essa edição, porque nós vamos ter uma data grid para a edição das vendas, mas caso a gente queira chamar manualmente aqui, vamos testar aqui o registro, está aí, formulário carregado com os dados, né? Só que esse acionamento nós vamos fazer a partir da listagem. A data grid, que é o próximo exemplo que nós vamos trabalhar agora, a listagem de vendas com tanto o botão de novo quanto o botão de edição.